qualquer organização, esses são os dois ingredientes que precisam atuar em conjunto para serem eficientes: gestão e controle. Um não subsiste sem o outro. Instrumentos de gestão e controle são ferramentas de administração utilizadas para construir e fazer funcionar adequadamente uma entidade. Os instrumentos podem ser categorizados em 3 grandes níveis de alcance de proteção à organização: largo alcance, médio alcance e pequeno alcance. Imagine aqui nós temos uma organização que ela precisa de instrumentos de proteção. Temos os instrumentos que são de larga amplitude, aqueles que oferecem uma abrangência de proteção muito maior do que várias outras que existentes. Temos instrumentos de média amplitude. Esses instrumentos oferecem muita proteção também, mas um pouco menos do que a abrangência e amplitude que uma larga tem para as organizações. E pequena amplitude, que tem uma amplitude muito reduzida dentro das organizações, mas são absolutamente necessárias para o funcionamento delas. Vejamos os instrumentos de largo alcance. Uma grande redoma de proteção às organizações. O primeiro desses instrumentos é o gerenciamento de riscos. Toda entidade está sujeita a risco, toda organização. Riscos e ameaças internos e externos existem sempre. Para os riscos, nós podemos adotar medidas de proteção, mas para as ameaças, nós temos 2 formas: ou adotamos planos preventivos de neutralização, mas se forem inevitáveis, vamos adotar planos de superação dos estragos possíveis. Estrutura societária. Controle e comando em sociedades são fatores decisivos na modelação de uma estrutura organizacional por depender da forma de relacionamento jurídico e operacional de e entre os sócios, ou seja, de sua estrutura societária. Quem manda na estrutura, quem manda nas organizações. Estrutura organizacional são os cargos que as pessoas ocupam e que movimentam a organização de uma forma ordenada. Quando elas conhecem bem suas missões, suas tarefas e a forma em que elas podem interagir, viabilizam a utilização de todos os demais instrumentos de controle e gestão. São elas, essas pessoas que ocupam cargos, que usam esses instrumentos de controle e gestão. A estrutura organizacional de estruturas societárias. Essas estruturas organizacionais de sociedades controladas refletem as orientações da holding, cuja própria estrutura organizacional também precisa estar alinhada com as de suas controladas. Ou seja, uma holding tem que ter uma estrutura organizacional que seja amoldada à estrutura organizacional de cada uma de suas controladas. Planejamento estratégico. Planejamento estabelece objetivos da organização para um determinado período futuro. Já a estratégia, embora muitos gostem de definições e conceitos bastante contundentes, bastante largos, para mim, estratégia estabelece os meios pelos quais tais objetivos do planejamento serão atingidos. Já as políticas institucionais são macro-orientações que refletem os valores fundamentais do comando da organização. Diretrizes de gestão são subordinadas às políticas institucionais e regulam o funcionamento da entidade sempre dentro dos limites estabelecidos por essas políticas. E o sistema de controle de processos administrativos, que são séries de eventos funcionalmente vinculados, ciclos completos e integrados de execução sequencial de transações, controlados esses ciclos por módulos eletrônicos do Sistema Integrado de Gestão, SIG. Nós veremos um pouquinho mais à frente. O Sistema de Informações de Comunicações é resultante da conjunção e interação de funcionamento dos demais instrumentos de gestão e controle. Se os demais funcionam direito, então nós vamos ter um bom sistema de informações de comunicações. É causa e efeito, é origem e é destino. Informação, acreditem sempre, é poder. Vamos agora falar sobre os instrumentos de médio alcance.
que representa uma proteção à organização de uma forma mais restrita, sem focar procedimentos e controles específicos para cada tipo ou conjunto de transações. Esse círculo verde representa dentro da organização a média amplitude de proteção que ele tem face à larga amplitude que nós acabamos de ver. Então, esses instrumentos de média amplitude são a segregação de funções, autorizar, executar, conferir, aprovar, registrar, custodiar. São as funções que normalmente existem nas transações. Por que as pessoas trabalham nas organizações? Essas pessoas procuram uma remuneração, procuram uma forma de vida, procuram atender seus próprios interesses pessoais na organização. Já a organização tem interesse desse pessoal porque eles fazem funcionar a organização. Então, o que nós temos é uma relação de interesses mútuos que deve estar numa relação harmônica entre eles, organização e pessoal. Daí a necessidade de uma boa política de recursos humanos como sendo parte dos instrumentos de médio alcance de grande importância. Os órgãos internos de controle representam, vamos dizer, o cérebro, o centro nervoso dos instrumentos de gestão e controle. A controladoria, que controla via sistema de informações, ela controla as operações das atividades da empresa. A contabilidade, que registra todas as transações e é o principal núcleo de fornecedor de informações para o sistema de informações gerenciais, o SIG. O planejamento, que diz exatamente aquilo que a organização tem que fazer, dentro dos seus aspectos de metas, objetivos. Assessoria jurídica, que favorece a proteção contra processos. A auditoria interna, que faz os controles, faz uma verificação dos controles estabelecidos de uma forma mais operativa, mais ampla. A tecnologia de informação, que hoje cada vez mais é importante para as organizações, porque hoje o núcleo de qualquer sistema de informações gerenciais está dentro da contabilidade, juntamente com a TI, com a tecnologia de informação. Os parceiros externos, pouca gente se lembra que eles existem como meio de controle, mas imagine só a importância que os bancos têm para as empresas. Na área financeira, qual é a primeira coisa que a área financeira das organizações fazem? Bancos, reconciliação. Se não bater, eles vão atrás saber o que é que está acontecendo. E essa é uma boa forma de verificar se há realmente conferência dos valores transacionados pelo e com o banco. Clientes e fornecedores. Uns devem, outros têm a pagar. Se houver qualquer divergência, mostra que alguém cometeu um erro. Consultorias externas, que dão o apoio necessário para aquelas áreas, aquelas atividades em que a organização não tem pessoal necessário ou com experiência e conhecimento para fornecer, então contratam as consultorias externas por pouco tempo, por o tempo necessário. A auditoria independente, que diz que a contabilidade está ou não refletindo aquilo que está nas demonstrações contábeis. E as companhias seguradoras, que oferecem proteção física contra o patrimônio, contra perdas de patrimônio por acidentes, por riscos. Por fim, medidas preventivas, que são aquelas que todos conhecem, mas tem grande efeito também de importância. Proteção física contra acesso, proteção normativa e legal, para aderência às normas fiscais e legais, as comissões internas que podem ser criadas para terem objetivos específicos sobre determinados assuntos, os comitês de auditoria, que fazem a harmonia entre a auditoria externa, a auditoria interna e a alta administração, as restrições contratuais que impedem que determinados gestores atuem de forma que a organização não permite, exigência de garantias para determinadas transações para que haja segurança de impedir perda contra descumprimento de garantia, de exigências,
E, finalmente, a manutenção e conservação preventiva, que permite que a organização continue funcionando, tendo essa manutenção adequada. E, finalmente, os instrumentos de pequeno alcance, que são as rotinas de controle. São as rotinas de controle de processos exercidas por cargo de execução operacional. As rotinas detalham procedimentos aplicáveis aos processos administrativos previstos em diretrizes de gestão, que nós falamos que são instrumentos de largo alcance, evidenciando os controles chaves sobre as transações que necessitam de autorização, aprovação e conferência, antes de se permitir o prosseguimento da execução do ciclo de eventos. Então, vamos conversar sobre gestão e controle? Assista o vídeo sobre como funciona nosso coaching online em organizações ou fale diretamente comigo nesse telefone 98196 6165.